Fala, galera! Estamos aqui para a nossa aulinha semanal e a gente tem uma discussão hoje diferenciada. História, memória e identidade. Diógenes? Como assim? Essa seria a minha primeira reação se fosse vocês. História, memória e identidade? Pois é. Vamos pensar sobre alguns prismas, né? Vocês são de geração digital. A partir dessa geração digital, a gente tira muita foto, a gente tem muito vídeo, mas será que a gente consegue se lembrar constantemente de tudo? Será que a gente consegue ver significado, diferenciar significado em tudo que está registrado? Será que o que está registrado a gente realmente tem acesso, volta para ver, já que são tantas coisas que vão acontecendo? Olha quantas questões de cara o tema traz para a gente relacionado a vocês. Memória tem a ver, galera, com lembrança e esquecimento. E lembrança e esquecimento não passa por questões naturais apenas. Muitas vezes passa pela vontade de lembrar, vontade de esquecer. Quantos governos, quantas empresas, quantos grupos, quantas sociedades não vão reproduzir o que aconteceu porque não cabe lembrar? E quantas vezes cabe a gente produzir as lembranças para que não haja esquecimento? Olha só o que um grande estudioso disso, Paul Ricoeur, fala sobre isso. Certamente, dissemos e repetimos que a imaginação e a memória tinham como traço comum a presença do ausente. A presença do ausente. Lembrar é rememorar o que não está aqui. Será que para comemorar? Nem sempre. Muitas vezes é para não se repetir. Muitas vezes é para celebrar e buscar que aquilo seja referência. Isso não é só na história social, a história do Estado. Não, não. Isso é na nossa história. Dá uma olhada para essas imagens que eu trouxe aqui. Um bolo de aniversário. Um luto. Quantos sentimentos isso traz aqui pra gente? A gente invade a memória e remete uma série de questões a partir do que eu estou trazendo para vocês. A partir disso tudo que eu estou propondo aqui com vocês para discutir sobre história, memória e identidade, né? Percebam que a nossa identidade é a construção do que a gente se torna e também daquilo que a gente não se torna. E a lembrança e o esquecimento são fundamentais daquilo que a gente viveu ou não viveu. Por isso, história, memória e identidade. Vamos fazer uma atividade proposta de 5 minutos para que vocês, a partir dos grupos que a gente separou aqui na aula, duplas e trios, vocês listem nesse tempo o que vocês lembram. O máximo de coisas que vocês lembram. Na vida familiar, na rua, que vocês consideram marcantes. Ok? É dessa maneira que a gente vai trabalhar para que a gente possa promover a discussão. Agora, galera, muito interessante tudo isso que a gente discutiu a partir do que vocês fizeram aí, hein? Olha quanta coisa vocês levantaram. Vocês levantaram, né, a importância da Alemanha e Brasil do 7-1, como se marcou vocês coletivamente. Vocês levantaram a medalha que a Rafaela ganhou, algo significativo. No esporte, uma marca extremamente de tristeza, de melancolia, de raiva, né? E outra de alegria, de comemoração, de vibração, uma vibe positiva. E vários de vocês, como fato histórico mais abrangente, lembraram do 11 de setembro. Que quase nenhum aqui tem acesso direto. Quer dizer, viram imagens, tiveram aulas e aquilo ficou como impactante. Essa é a discussão sobre identidade que a gente está fazendo. Na vida pessoal, na vida familiar, na vida política. Vamos trazer essa discussão para a gente falar de conteúdos que são extremamente significativos para a construção da identidade das sociedades, e principalmente da sociedade brasileira. Por exemplo, a escravidão. A gente é um país que viveu uma longuíssima duração da escravidão. A escravidão vai permear do século XVI até o final do século XIX. Ela vai ultrapassar o período colonial, ela vai chancelar e vai manter boa parte das suas estruturas no período imperial. E se a gente pesquisar, inclusive várias aulas que vocês já tiveram, o quanto essa própria escravidão vai deixar sequelas a partir do momento que ela acaba, mas uma série de problemas continuam. A escravidão é uma coisa marcante para a nossa sociedade. A memória da escravidão é fundamental para questões sociais e raciais. Pensar a segregação na sociedade brasileira.
Como pensar a identidade brasileira fora da escravidão? Complicado. Mas não é só escravidão. Imagina a reflexão, por exemplo, sobre o Holocausto. O que o nazismo foi, o que o nazismo representou, a forma como o nazismo atuou, o impacto que significou para quantas famílias, quantas gerações, e não só de judeus, sobretudo de judeus. O Holocausto não é fundamental para pensar a identidade de Israel, o Holocausto não é fundamental para imaginar a identidade da Alemanha como sociedade. E esquecer isso é algo que pode remeter a novas práticas semelhantes de intolerância. Olha como esse tema é tão fundamental. Outro exemplo que a gente pode trabalhar aqui é a ditadura civil-militar. 64 a 85, um período extremamente violento, cerceamento de direitos, não é isso? Extrema repressão, uso de tortura pelo Estado, influenciou na cultura, influenciou em tantos aspectos da vida social aqui do país, que algumas gerações que, de certa maneira, trazem para vocês essa memória direta ou indireta, ensinam para a gente o valor da democracia. Então, como eu falei aqui, a escravidão é uma referência para a gente pensar a questão racial e social e cultural. O Holocausto é fundamental para a gente pensar discussões de tolerância, de identidade. A ditadura civil-militar é um ponto fundamental para a gente pensar a discussão sobre o valor da liberdade. Olha a memória sendo fundamental para a construção de identidade a partir da história. Quando a equipe de Ciências Humanas e de Linguagens começou a planejar essa aula, o grande desafio era como juntar conteúdos que são tão abrangentes, né? Escravidão, Holocausto, ditadura. Cada assunto desse tem muita coisa aí em si que demandava muito mais tempo para a gente discutir. Escravidão, lembre-se, quando a gente está falando de escravidão negra no Brasil, a gente está falando de uma coisa muito específica. Mas valeu a pena a aposta e valeu a pena o desafio, por quê? Porque em torno desses conteúdos a gente está falando de exemplos para uma reflexão onde a história é fundamental ser lembrada, a memória é fundamental ser apresentada para formar nossas identidades. Tem uma moça maravilhosa que a gente já conversou em outras aulas aqui, uma pesquisadora fantástica, que é a Hannah Arendt, que traz em alguns de seus livros um conceito que tem tudo a ver com o que a gente está falando, banalidade do mal. A gente não pode se permitir naturalizar em determinadas ideologias, circunstâncias e contextos e banalizar a partir dessa naturalidade as coisas como se tudo aquilo ali fizesse parte, não faz parte. E arremeter todos esses acontecimentos e momentos é o tempo inteiro rememorar que a gente tem que fazer diferente, que a gente tem que lutar por coisas diferentes, tem que produzir uma sociedade diferente. Tem um cara muito especial, que é o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, que ele resume esse espírito do que a gente está falando sobre o valor da liberdade, sobre democracia, né, sobre tolerância, sobre alteridade como identidades a partir da memória da história, que ele fala assim: temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e uma diferença que não produza, alimente ou reproduza a desigualdade. Isso aqui é um mantra, em dois sentidos. Se somos humanos, o que tem acima da dignidade? Nada. Agora, não somos só humanos. A gente tem uma série de singularidades e a partir dessas singularidades as nossas identidades elas precisam ser respeitadas. E aí estudar a história e conhecer memória é um ponto fundamental para que isso tudo seja praticado no nosso dia a dia. Chegamos nesse final, nosso quadro de estudo, né? De um lado escravidão, de outro a segregação socio-racial, de um lado Holocausto, de outro toda a intolerância e xenofobia com refugiados no mundo de hoje, de um lado a ditadura civil-militar, de outro o cerceamento do Estado de Direito e da liberdade de expressão ainda hoje. Ontem, hoje, hoje e ontem. A história será que se repete? Será que a história ainda influencia? Agora é com vocês. Agora vamos desenvolver as habilidades, vamos ser criativos, vamos fazer a atividade proposta que está aí e mostrar uma mensagem que é fundamental. O que a gente quer lembrar e o que a gente não pode esquecer? Acho que mais do que isso, o que a gente precisa fazer para que os outros
não esqueçam de se lembrar.